Olá, meus queridos amigos, quero saudar a todos, um feliz sábado para todos. Vamos ao estudo da lição número 10, a lição que fala sobre um pacto novo. Vimos durante já 9 semanas como Deus ele fez um pacto com seus filhos com a intenção de que eles se aproximassem dele. Deus tinha sempre um foco de salvação em todas as alianças que ele fez. E ultimamente vimos que Deus colocou um sinal na aliança que fez no Sinai, que foi o Santo Sábado. Estudamos isso até ontem, hoje recapitulamos e agora vamos falar sobre o novo pacto. Quando Deus diz, eis que vem dias em que farei um novo pacto com a casa de Israel. Podemos dizer, através dos estudos, que Deus sempre se preocupou com a salvação do ser humano. E como disse um pensador, o resultado da nova aliança, a aliança da graça, é capaz de suportar os fardos mais pesados do crente, colocando esses fardos nas mãos de Jesus. E é uma verdade, quando nós olhamos para a cruz, Jesus Cristo de braços abertos, parece que está dizendo, venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse isso em vida, mas a cruz representa mais do que tudo esse chamado, esse convite para o descanso. Jeremias 31, verso 31, é o verso áudio da semana, que diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Logicamente, no tempo que Jeremias estava assim, sendo profeta, ele tinha duas incumbências. Tinha a divisão de Israel foi em duas partes. 10 tribos seguiram Jeroboão na ocasião e 2 tribos seguiram a Roboão. Na época foi a divisão ali das 12 tribos em 2 pedaços, vamos dizer assim. Um pedaço foi chamado de Israel, que eram as 10 tribos, e outro pedaço foi chamado de Judá, onde estava Jerusalém e tinha aí a nação de Judá e também dos levitas junto com ele. Por isso, quando Deus diz assim, eu vou fazer um pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, Deus está querendo juntar toda a nação em um só pacto, em uma só aliança. A aliança nova foi feita com base na aliança antiga. Isso porque, se nós olharmos para a primeira aliança de Deus lá com Adão no Éden, essa aliança mostrava que Deus estava pretendendo trazer uma pessoa para salvar o mundo. E então foi a primeira aliança. Então, todas as alianças foram feitas com base nessa aliança feita com Adão. A criação de um povo especial foi porque Deus já havia planejado que Jesus nasceria da tribo, ou seja, da casa de Davi, da família de Davi. Então, por isso, a criação de toda uma nação, para que Jesus então nascesse ali naquilo que foi especificado. O escritor Thomas Brooks, que escreveu muito sobre a questão da nova aliança, a aliança da graça, ele dizia o seguinte: a aliança da graça é o título de propriedade dos crentes no céu, ou dos santos no céu. Então, a aliança da graça é o título de propriedade. Por quê? Porque quando a aliança da graça foi feita na cruz do Calvário, Deus disse, quem aceitar o meu filho Jesus, fará comigo uma aliança, a aliança da graça, e eu o tornarei herdeiro no céu. Então, a aliança da graça é um título de propriedade dos crentes no céu. É uma verdade. Essa afirmação diz que Deus tem grandes planos para todos nós. E que, ao providenciar a nova aliança, Ele fez isso com base no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, ao aceitar esse sacrifício, ou ao aceitar Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, através da graça divina. Tudo através da graça. A gente não merece, mas Deus vai lá e diz, eu faço, pela graça. Veja, você não merece. Graça é quando você não merece e recebe. Misericórdia é quando você merece e não recebe. A graça divina diz, vocês não merecem, são pecadores, são miseráveis pecadores, mas eu concedo pela graça que vocês sejam salvos, que vocês se tornem herdeiros no céu. Por quê? Porque Deus ele fez um compromisso de salvação com o ser humano. Na cruz do Calvário, Deus fez um compromisso de salvação. Lembra que em uma das lições nós falamos que a aliança tem 3 bases. A primeira base, Deus diz assim, eu juro pelo meu nome, que eu cumprirei a aliança. Segunda parte, Deus pede de nós obediência para o cumprimento da aliança. E terceiro ponto,
Deus garante através de Jesus que a aliança será consumada. Na aliança nova, na aliança da graça, no pacto novo, Deus também exige ou mostra os 3 fundamentos. Ele promete pelo seu nome, nós temos que obedecer, e Jesus Cristo ratifica essa aliança através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Muitas vezes nós temos medo e não aceitamos certas coisas que Deus nos dá. Quando a gente se entrega a Jesus, é uma entrega de fé, e Deus vai providenciar a salvação. Uma menina que tinha medo de andar de trem, porque ela dizia assim, eu não gosto de andar de trem, mamãe, porque tem aqueles rios que a gente tem que passar por cima. E a menina foi no trem com a mãe dela em viagem para a casa da avó e ficou com o coração na mão. Era um dia inteiro de viagem no trem. E a cada vez que passava por um rio, ela se encolhia e ia para os braços da mãe. Até que a menininha foi vendo que em cima de cada rio tinha uma ponte. Ela foi amansando o coração, até que chegou o momento que a mãe viu que quando passava por cima de um rio, a menininha já não tinha mais aqueles ímpetos de medo. A mãe disse, o que é isso, filho? Seus impulsos de medo acabaram? Você não tem mais medo dos rios? Ela disse, mamãe, eu descobri que em cima de cada rio, alguém fez uma ponte e a gente passa com segurança. A gente olhar para o nosso lado espiritual, o ser humano longe de Deus, não tinha como chegar a Deus, aí Deus então fez uma ponte para que nós pudéssemos chegar até Ele. Deus fez a ponte através da cruz do Calvário, e através da cruz nós conseguimos chegar até Deus. Isso se chama justificação. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Jesus Cristo, Ele atribui a nós, a vida dEle a nós. E Deus nos vê como pessoa santificada. Isso se chama justificação. Deus nos justifica através de Cristo Jesus. A cruz do Calvário permitiu que isso se tornasse uma realidade para a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos dizer, louvado seja Deus. Ellen White escreveu o seguinte, lembrai-vos de que Cristo é a nossa única esperança, é o nosso único refúgio. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Quando Deus fez a aliança no Sinai, sabe quem era o mediador? Moisés. Tudo que acontecia com o povo era Moisés que respondia com Deus. Agora, na nova aliança, Deus colocou Jesus como nosso mediador. Tudo que nós queremos, nós falamos com o Senhor Jesus Cristo em oração, e Ele se apresenta ao Pai, Ele está no santuário celestial, de acordo com o livro de Hebreus, Ele intercede por nós, Ele fala da nossa vida para Deus, Ele nos justifica diante de Deus. É um ministério maravilhoso que Cristo faz no santuário celestial. Quando Deus fez aliança com Adão, Ele falou do libertador, do resgatador. Ele falou do filho da promessa e fez isso pela graça. Adão e Eva não mereciam, mas pela graça e pela misericórdia. Deus fez aliança com Adão através da graça. Eles não mereciam. Depois Deus fez aliança com Noé, prometendo salvar ele e a família. Noé era um pecador, apesar de ser um homem justo na sua geração, mas, humanamente falando, ele não merecia, ou espiritualmente falando, e Deus disse, Noé, eu vou salvar você e sua casa. E Noé então foi salvo pela graça. Depois então Deus elegeu Abraão para ser o pai da nação abraâmica, depois da nação judaica. Abraão não merecia também, no meio de uma geração idólatra, mas Deus, pela sua graça, prometeu a ele uma descendência e formou dele um povo maravilhoso. O povo no Egito, escravo, idólatra, não merecia. Deus, com sua graça, mandou Moisés e libertou o povo da escravidão do Egito, trouxe para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com esse povo, colocou ali um sinal da aliança, que foi a sua lei. E dessa forma o povo foi beneficiado pelo poder e pela misericórdia divina. Depois Deus viu que o povo se envolveu com a idolatria. No tempo de Jeremias, foi que Deus disse, eis que vem dia em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com Judá. Esse novo pacto prefigurava Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus disse, eu mandarei o meu libertador. Naqueles dias o povo estava cativo, e Deus mandou o rei Ciro da Pérsia libertou o povo. As pessoas pensavam que Ciro seria o libertador, o Messias. Não era verdade, o Messias estava lá na frente. Jesus era o grande Messias, o libertador do povo, porque pela misericórdia divina, o povo, as pessoas, nós merecíamos morrer, mas pela misericórdia Deus disse, não,
vocês não vão morrer porque eu tenho uma solução. A solução é a graça, e a graça vai fazer Jesus na cruz do Calvário pagar os pecados de vocês, e vocês então terão direito à vida eterna, terão direito a uma vida especial. A nova aliança foi feita a partir do sacrifício de Jesus, que nos deu condição de estarmos diante de Deus. Esse novo pacto está em vigor e vai estar até a eternidade, porque a graça de Deus nunca acaba, ela é infinita, ela é completamente inexaurível, ou seja, ela não consegue ser exaurida. A graça de Deus, ela é para todos sempre. Se não fosse a graça de Deus, Lúcifer teria se destruído no momento em que ele se rebelou no céu. Se não fosse a graça de Deus, Adão e Eva teriam sido fulminados no momento em que eles pecaram no jardim do Éden. Mas Deus tem sempre uma solução através da sua graça bendita. Louvado seja o seu nome. O estudo dessa semana vai ser muito interessante. Eu conto com você a cada dia estudando conosco. Deus te abençoe, fique com Deus e curta que a aliança, a lição aqui no Facebook e também no YouTube, entrando lá, se inscrevendo e colocando o seu joinha e faça seu comentário. Nós estaremos lendo o seu comentário. Deus abençoe você, obrigado pela atenção, tenha um feliz sábado.